A imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Sejam todos bem-vindos a mais um programa O Despertar da Consciência. Eu sou Sebastião Camargo. Mais uma vez o Luiz Carlos está aqui para nos assessorar, fazer o seu papel, a quem agradecemos profundamente por você existir, por vocês serem a causa do existir da TV Web, do programa Despertar da Consciência, do próprio projeto O Despertar da Consciência, o Instituto O Despertar da Consciência. A tudo e a todos os seres, a nossa gratidão profunda, ao Cristo de Deus, ao nosso eterno arquiteto, aos benfeitores que nos amparam, aos seres que nos sustentam, o nosso mais profundo e sincero agradecimento. Peço que neste instante de programa, vamos relaxar um pouco, vamos acalmar, vamos pacificar as nossas consciências, abraçar as nossas emoções, os estados psíquicos, acalmar os ânimos, abrir uma ambiência em nossa mente e ao mesmo tempo em nossas próprias consciências. Abrir os espaços perispirituais e físicos e imaginar-nos mergulhado no contexto, levando por nossa vez as luzes do nosso proceder. Inspirem com suavidade e agradeçamos mais uma vez a tudo e a todos. Em especial ao Anderson de Castro, que está nos conduzindo até você. Esse ser que nós temos um amor extremo por ele e por sua família, porque ele é que faz tudo acontecer por aqui na parte técnica, o responsável pela TV Web e por tudo que nós temos produzido aqui no estúdio Despertar da Consciência. Nós lembramos de duas perguntas, né, Luiz? Da Pamela e a da Marília. Nós vamos recuperar para o futuro mais duas outras que, assim que terminou a live da semana passada, não tivemos o cuidado de printar a tela e aí acabamos perdendo, mas temos a essência e vamos no embalo do programa anterior, construindo as realidades para que a Elizabeth, que virá a semana que vem, e a gente possa construir um enredo para o dia 17. E já que dia 23, se o Murilo aceitar, estaremos ao vivo com ele. E dia 24 com a doutora Mayra. Dia 1º também estaremos ao vivo. E somente dia 8, que possivelmente, se o Murilo aceitar, vai passar mais um programa com ele, falando da arte, da música, etc. Então você lembra a pergunta da Marília, eu lembro também da Pamela. Então vamos começar pelas duas e quem sabe a gente vai tocar na essência da pergunta da Lucy, da Fábia. Nós lembramos pelo menos os nomes e tinha mais uma de um amigo que não lembro o nome agora. Acho que era até Roberto, né? Exato, mas não vou arriscar o nome, mas ele sabe, né, ele vai estar de lá enviando as vibrações, a gente vai tocar no assunto que ele perguntou. Vamos conversar então com a da Pamela, né? Vamos. Que a Pamela comentou que pela situação, experiência que ela passou e a exposição do médium que assiste, falando que o melhor remédio e mais gostoso, o suplemento melhor e mais gostoso seria o alimento. É do médico Dr. Paulo César Frutuoso. E é o alimento, porque é natural. Então não existe nada melhor do que os elementos gestados pela natureza. Todas as vezes que nós tentamos fazer algum arranjo para conservar os nutrientes além do seu estado natural, a gente já está forçando uma barra, criando elementos para aprisionar aquelas criaturas que não gostam de ser aprisionadas. Então, quando nós pegamos
a essência de uma cenoura após cozida, que não vai ficar por ali mais do que 1h30, assim como de uma beterraba, de um chuchu, de um jiló, etc. Então, se eu quiser fazer o que nós chamamos de conserva, eu já vou pôr elementos químicos para fazer tal conserva, que é o que nós chamamos de picles, né? Então vai ter um sabor agradável, mas elementos nutridores, pouquíssimos. Vai agradar o paladar. Então nós temos na culinária vários artifícios para agradar o paladar, para dar um prazer. Mas valores nutricionais é o que cada ser carrega em si e tem um tempo definido para que ele sustente aquele energismo. Então você acaba de fritar um ovo, se for frito, já detonou, dependendo de com que fritou, mais de 80%, ao invés de enriquecer. Óleo de coco já dá uma melhorada boa. Se for a banha do porco, óleo de porco, se for só um susto, né, no ovo, mal passado, ainda preserva-se muito. Agora, cozido, como que se cozinha um ovo para não perdermos os nutrientes? Se eu vou me servir do ovo na hora, no café da manhã, no meu caso, após a água entrar em ebulição, 1 minuto e meio. Ele vai receber um susto, o suficiente para que eu quebre a ponta da casca, com a colher de café, aquelas bem pequeninas, eu mexa, ele faça um mexido ali. No meu caso, sem tempero algum, porque se eu pôr sal, já interfiro nos elementos. Eu já vou complicar a vida deles ao invés de ajudar. E ali você já toma como se fosse algo para aquecer o seu corpo. Agora não é gelado, então isso é bem espertinho, bem quente. Agora, se eu quero que ele fique cozido, mas com a gema mole, 2 minutos. Então já vou dar para cortar e ele escorrer a gema, ele cozido. Agora, se eu quero que ele fique cozido com a gema quase totalmente durinha, se não toda, 3 minutos. Absurdamente 4. Mais do que isso, a gente já começa a destruir, já começa a ficar meio azul lá no ele final. Troca até a cor então, já. E é para comer na hora. Cozinhou, comeu. E não tem esse negócio de... Então, se nós preparamos a chamada salada fria, nós pensamos que estamos fazendo uma vantagem, porque ali tem um ovo que é a proteína. Costumamos, às vezes, até misturar o queijo, que é uma proteína, e os legumes cozidos. Até aí, tudo bem. Mas vamos ter o cuidado de fazer para comer na hora. Mas está quente. Pega o legume, revista lá com alguma coisa para proteger, que tem papel sulfilme para o quente. Tem um tipo de papel que você pode embalar para assar. Então você coloque e leve ao congelador. Não estraga a geladeira. É lenda. Então a geladeira, na realidade, não cria gelo. O motor, com a serpentina, com o gás, vai extrair o calor e o que sobra é gelo. Então ela vai extrair o calor do alimento, ele dá uma refrescadinha, se quiser fazer a chamada salada fria. Aí você acrescenta o ovo, que já está lá, e o queijo, se for o caso, para acrescentar ali no elemento. Mas quando você faz uma salada desse porte, já tem proteína. Eu falei do ovo de queijo proposital, então eu já pus 2 proteínas para uma brigar com a outra. Então uma proteína sim, com legumes sim. E eu posso fazer outros arranjos, mas não muita coisa. No máximo que eu possa ter além disso aí para uma refeição bela, as folhas que vão vir antes, quando eu vou triturar muito bem, com a presença do limão ou de um bom vinagre, no caso das folhas. No meu caso, coisa alguma, porque o contato com as nossas mãos, rasgando as folhas, amassando com as nossas mãos, vai fazer com que elas liberem muito mais clorofila do que se eu ameaçá-las com vinagre, com limão. E com a faca. Com a faca piorou, com a faca vai oxidar, já perde. A faca não vai liberar, vai complicar.
porque a função do vinagre ou do limão seria liberar a liberação da clorofila, mas é quase que uma tortura. Então, o limão se toma meia hora antes da refeição com água. Então, coloca lá o suco de um limão, meia hora antes da refeição com água, ou muita gente toma em jejum, mas com água antes, ele vai ajudar, inclusive, a preparar a ambiência para a digestão. Depois, na hora, as folhas in natura. Se eu tenho meu paladar educado, então, in natura o alimento. Então, nós estamos estudando e vendo a cada dia a veracidade dos fatos. Agora, duvide disso, experimente, faça com amor e vamos ver os benefícios. Então, tem o vinagre que já é preparado para você tomá-lo puro in natura, já é feito para isso, ou tomá-lo com água. Ali ele tem um outro efeito muito mais benéfico do que junto com a folha para o próprio organismo. Mas enquanto você não acostuma, vai fazendo a seu modo, mas sabendo que você vai diminuindo os nutrientes. Vai assar um bolo, seja ele qual for, já planeje. Terminou de tirar do forno, já é hora de começar a comer. Mas não gosta de quente, então espere no máximo alguns minutos, porque meia hora depois ele já perde mais de 50% do que ele tem de mais nobre. 24 horas depois, um bolo, trazer para dentro do corpo seria só paladar. Só para agradar o paladar e etc. Então, por isso que o Dr. Paulo César Frutuoso fala que os melhores elementos que o corpo necessita, inclusive, né, como já tem pesquisas e estudos, principalmente num vídeo que nós colocamos na nossa TV Web, que dependendo do alimento que você traz, ele já está enriquecendo os seus músculos, os seus nervos, as cartilagens, tudo isso como se dispensasse até certo modo os excessos no exercício físico, a malhação. Uma caminhada é belíssima para o corpo, o andar de bicicleta é belíssimo, a natação é belíssima. Agora, a malhação do corpo às vezes mais prejudica, porque vai ficar um corpo malhado, torneado, mas não quer dizer saúde, não quer dizer nem resistência, né, muscular, que se dá por um trabalho consciente, coerente e responsável. Mas ficou mais ou menos aqui? Tem alguma coisa que você queira colocar? Não, você falou sobre as duas proteínas, né? E hoje no almoço, intuitivamente, eu vi que não estava certo, mas eu comi um pedaço de frango e tinha uma carninha moída. Então, duas proteínas, um purezinho e um arroz. Então, as duas proteínas não se darão bem. Purezinho, tudo bem. Já dispensaria o arroz. O purê, carboidrato. Carboidrato igual. Tem muita energia, batata se for o caso. O arroz, carboidrato. Se for um arroz de boa qualidade, dispensaria. O purê seria o suficiente com a carne moída, que ficaria mais apetitoso. Mas aí a gente come, mas não é o ideal, porque a proteína de mais fácil digestão é a que o corpo vai abraçar. A de mais difícil, naquele momento, dispensa. A tendência é descartar. Então a gente faz essas combinações, essa quantidade enorme de alimento por ignorância, porque não é quantidade de alimento que garante nutrição do corpo. E nem ali, mesmo você comendo pouco, o que vai definir uma boa alimentação é o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está falando e até o que você vai fazer depois. Isso é que vai definir o que aquela energia vai se transformar. Porque na hora, se o pensamento está harmonioso, ele está interferindo na estrutura da água que foi usada para o alimento, que está presente no alimento. Os legumes basicamente é água, você está interferindo nesse processo vibracional com cada molécula, cada átomo da própria alimentação. Além do pensamento, o sentimento, a palavra mentalizada, que é o que você pretende para com eles no seu organismo, ou até verbalizada, porque assuntos agradáveis pode ser, mas não deveria ter assunto nenhum. Porque na hora o assunto é você com o alimento. Namoro. É o seu namoro, a sua proposta, o que você está intencionando para com ele. Ele ajudando-te e você ajudando-o. E depois o que você vai fazer no pensar, no sentir, falar e agir, você está transformando ele naquilo, ou expulsando.
Porque se você harmoniosamente mantém-se essa atitude na hora da refeição, e terminou a refeição, aí já vai ver um jornal sangrento na TV, já vai participar de coisas desconexas, aquele energismo já vai ficando deteriorado ou perturbado. Pode transformar até determinados venenos no próprio organismo. Tem que ser um evangelho vivo durante as 24 horas. O ideal é se esforçar para isso. Ninguém vai chegar a esse estágio do dia para a noite, mas com boa vontade, alguém se dispondo a estudar, porque não estamos pedindo que alguém acredite em nós. Estamos pedindo que estude a respeito. Já tem, como nós temos amigas que fizeram doutorados em nutrição, só falando do poder nutritivo nas cascas dos alimentos. Outra que fez também doutorado só no reaproveitamento daquilo que seria descartado. E não só das cascas de alimentos, mas sobrou arroz, o que eu posso fazer o rearranjo para não descartar de vez? Dependendo do que se faz, você vai ter o arroz, por exemplo, como uma base. Mas talvez o que você vai colocar nele, vamos supor que você vai fazer um bolinho de arroz. O ovo que você vai pular no seu bolinho é que tem os nutrientes de fato. O arroz vai ter basicamente açúcar. E de péssima qualidade, porque passou do horário, já não está mais fresquinho. Mas serviu para uma base, como você pode fazer com outro. Mas a gente tem que ter esses cuidados para não sobrecarregar o corpo com energia desnecessária. Porque do contrário a gente vai encher o estômago, vai dar trabalho para o corpo, mas não vai ter resultado com... Por isso que a gente vê pessoas que não têm o cuidado na alimentação, e a saúde depende da alimentação, porque remédios não curam ninguém. Agora a alimentação sim propicia a cura real na parte física, a parte psíquica e emocional pela nossa própria mudança. Sem esquecer que alimento também é música, é leitura de boa qualidade, tudo que entra no nosso psiquismo. Respiração. Então, a respiração consciente, o relaxamento, a oração, a meditação, os pensamentos bons, etc. Tudo isso vai nutrindo, às vezes, melhor o corpo do que o alimento em si. Por isso que Miramês coloca, e eu coloquei aqui no item 2 do capítulo 10º, que o indivíduo precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Porque se você está em desarmonia, ansioso, inseguro, você come sem necessidade. Porque parece que é fome, mas não é. E às vezes você está com sede e não sabe. Então, se está com fome, aparentemente, tome um pouco d'água primeiro, mastigando, se acalma, espere uns 15 minutos, meia hora. Depois, se continuar a fome, agora vamos nos preparar para a refeição, mas fazer um preparo adequado, com oração, com a respiração, com agradecimento. E estar presente, o estado de presença é que vai fazer a diferença maior. Então, e aí nós poderíamos dar uma trabalhada na experiência que você teve lá na fazenda do Crispim, né? Crispim Lúcio. Porque é Maurício Crispim, eu citei no outro programa, que é o estudioso Pietro Baldi, e da doutrina dos espíritos. Agora, Crispim Lúcio, que é o dono da fazenda, que tem, né, que trabalha com a leiteria, que a gente fala, né? Tira mais de 2.000 litros de leite. E o César Crispim, que é o nosso dramaturgo. Então tem 3 Crispins em nossa vida. Maurício Crispim, eu não tive a honra de conhecê-lo fisicamente, mas espiritualmente somos velhos conhecidos. Então vamos comentar a experiência que fizemos lá na fazenda, e o primeiro com os produtos não industrializados, né? Em que teu termômetro aí indicou, e principalmente uma situação que a gente não quer dar o braço a torcer, que é o uso do celular próximo da comida, que eu tenho viajado, eu estou em restaurantes e já está comum a pessoa sentar, eu tenho que me vigiar, porque quando me vejo eu já estou com... Então põe do lado do prato, está comendo, está digitando, e o que isso pode provocar, e você fez a experiência em você. Vamos reportar, depois nós damos uma saída. Na minha experiência que foi feito, então o dormitório era no andar de cima. Na mesma direção quase era a cozinha, no andar de baixo.
Então, quando eu deixava o celular ligado, mesmo lá em cima, eu sentia alguns efeitos. Quando ele ficava desligado lá, não. Agora, ele desligado, próximo, mais próximo, às vezes até no bolso, dores dilacerantes, no meu caso. E às vezes ligado, aí a coisa complicava de vez. Então eu fui fazendo vários experimentos. Então ele desligado lá, não tinha problema nenhum com o leite in natura que eu estava tomando com farinha, que isso, quando o celular está por perto, são dores dilacerantes. Mas mesmo estando o celular desligado, longe da refeição, sendo leite de caixinha, vou ter dores, porque a soda cáustica, o formol, os elementos químicos, o revestimento de alumínio, todo aquele processo já não é, o corpo não reconhece aquilo como alimento mais. Então não é o leite um elemento maléfico ao corpo humano, não é, isso não é verdade, porque Buda tomou. Buda se iluminou, gente. Então é questão de coerência. Isso é o nosso irmão Masaharu Taniguchi, que é o líder da Seichi-no-ie, que citou o Buda, porque o que a sacerdotisa deu para ele foi um prato de arroz cozido com leite de vaca, só que tirado lá in natura. E ele pode perceber que ele não estava roubando o leite do bezerro. A vaca produziu a mais por gratidão, pelos bons tratos, etc. Como o Crispim Lúcio faz isso na fazenda. Um trato, alimentação adequada, medicação adequada para a ambientação, e sem esses elementos agressivos, assim como os porquinhos que são cevados com alimento adequado, ambiência adequada, então, e todo dentro dos conformes. A harmonia da estrutura do evangelho no lar, no trato na hora de fazer o preparo do alimento. Então tem todo um ritual, além dos elementos ser os mais naturais possíveis, e também o cuidado na confecção e sempre comendo tudo o mais fresquinho possível. Então, beleza. Agora, vamos para a pergunta da Marília, né? É só para lembrar com o Dr. Lair Ribeiro, o celular é um micro-ondas em miniatura. E está na nossa TV web, a reportagem lá, o vídeo do nosso irmão, que é biólogo e cientista alimentar, o Dr. Tiago Rocha, que fala do micro-ondas, fala por pesquisa, por experiência, mostrando as ondas do micro-ondas, como se processa, e mostrando, provando por A mais B, porque muitos estão nutricionistas. Eu estava em namoro com uma delas que eu achei muito coerente suas ideias, mas quando ela defendeu o micro-ondas e falando que não tem nada a ver na nossa saúde, aí eu já deixei de lado os vídeos dela. A gente já estava fazendo a parceria, porque não tem lógica. Nós sabemos dos malefícios, porque a agressão é tamanha nas moléculas que o corpo não reconhece mais como alimento. Assim como os certos enlatados, certos embutidos, dependendo do que se coloca. Por exemplo, muitos seres não sabem que a maioria das chamadas batatinhas, a gente pensa que é batatinha frita, pega ela lá, então pega lá, risca um palito de fósforo e coloca. E depois você me fala se aquilo lá é batatinha de fato. Você vai ver alguma coisa parecida com um plástico pegando fogo. E a quantidade de óleo, de sal que tem, a gente tem que ter certos cuidados, tem que ter o respeito para com o corpo, porque se eu vou começando agredindo o corpo, que é a pesquisa que nós estamos falando do caso dos suicídios, por conta de alimentação indevida. Alimento que eu estou falando é o que se come, o que se ouve, o que se vê, ambientes com os quais interagimos. Então esse energismo perturbado, porque se eu estou agredindo o corpo, eu estou matando o meu corpo, chega uma hora que ele vai me induzir ao suicídio. Então as ideias suicidas são os elementais que se revoltam conosco e quer ficar livre de nós. Então nos convida como se fosse algo bom dar cabo à própria vida, porque o corpo vai se livrar de nós. E tem outros meios, como num coma, que
o corpo bota a alma para fora e outra assume. Pode ser do próprio espírito e às vezes até um outro espírito. Então é muito sério esse cuidado com a alimentação, não só o que se come, o que se ouve, o que se vê e etc. E se eu quero ter saúde. Agora, se eu não quero, pode continuar do jeito que está. Se você acredita que é o remédio que vai te curar, fique à vontade. Nós não estamos aqui para violentar a consciência, estamos aqui para orientar baseado em experiências e em fatos que nós vivenciamos. Por isso que nós queremos o laboratório. Não sei se vamos conseguir, porque precisaremos no mínimo de 10 a 15 alqueires para a gente fazer a coisa como deveria ser, com água corrente, com água em abundância. Terreno fértil. Então, terreno fértil, não é qualquer terreno. Então, a espiritualidade deu alguns critérios. Precisa ter água corrente. Se a água não estiver grande coisa porque desmataram as margens, a gente recupera, mas precisa ter água corrente. E não adianta ter a nascente dentro, dependendo de onde for, porque eu salvo a nascente, mas quem vai beneficiar-se são os outros. E nós queremos recuperar, sim, mostrar como se respeita a natureza, como no caso do reflorestamento das margens, da cabeceira e etc., mas o respeito à própria terra, à própria vida, depois fazer uma sequência. Se eu crio um animal como o bovino, eu tenho o esterco, que eu posso cultivar os vegetais. E com a sobra de vegetais, eu posso alimentar o porco, posso alimentar a galinha, e com o estrume do porco, né, e os dejetos da galinha, eu posso criar o peixe. Então, fazer uma sequência de situações. E utilizações. E utilizações, a canalização de energia solar, o reaproveitamento da água, o tratamento do esgoto, de tal forma que essa água pode voltar para os pastos. Então não precisa ser desprezado lá no rio, ela volta e vai filtrada por na terra. A hora que ela chegar lá no riacho já está transformada, mas será toda tratada antes o que nós criarmos de insumos. Então fazer um laboratório, pelo menos a gente vai aprender segundo a tecnologia e da forma mais natural possível, plantar, cultivar, colher, armazenar, confeccionar, comer, e depois o estudo da consciência, não só dos alimentos, que já foi até aí, mas agora da nossa própria consciência. Como preparar, como está aqui no livro com o Dr. Deepak Chopra, da obra Conexão Saúde, que as moléculas do meu corpo estão preparando-se para entrar em conexão com as moléculas do meu suco, por exemplo. Só que aqui não vai ter suco, tá? Porque nós sabemos que suco de fruta não se faz. Não vai ter fruta. E ninguém vai chupar a fruta lá não, tá? Nós vamos comer as frutas. Porque frutas não se chupam, come. Então você não vai chupar uma uva e jogar a casca fora, jogando o melhor da festa, e principalmente a semente. Então semente de uva não tem gosto desagradável, semente de maçã, idem. Então nós vamos aprender, pelo menos retornar às nossas origens, se for o caso, pelo menos aprender a comer, que já é um grande feito. Porque se eu cuidar da minha saúde, da minha alimentação, eu já vou ter, pelo menos, né, um corpo mais disposto, mais jovial, e etc, e etc. Até para prolongar ele para o trabalho. Exato. Dessa encarnação não ser... A gente aprendeu um pouco mais, contribuir um pouco mais. Opa, com certeza. E você falou da semente, né? Uma das sementes que eu tenho dificuldade, mas tenho engolido ela, mas é a do mamão, né? As outras sementes com facilidade, da melancia, a da própria laranja, que é bem amarguinha, essas com tranquilidade, mas a do mamão nós estamos querendo entrar em acordo. A questão é educação. Só de você engolir a semente sem mastigar, porque ela é ardida quando você mastiga. Ela tem um ardorzinho. Não chega a ser igual a pimenta, né? Não. Bem mais leve. Mas só de você engolir a semente, aquela polpa, aquela película que envolve a semente, aquilo é riquíssimo em elementos que vai recompor a flora intestinal, por exemplo. E vai ajudar como fibras no bolo alimentar
não só o processo aqui que ele já desce beneficiando o esôfago, mas o bolo alimentar no sentido de passar pelos intestinos finos e sair lá como fezes. Então ela vai ajudar nesse processo. Mas quando conseguirmos mastigar pelo menos meia dúzia de sementes, vamos supor que você engula 100 sementes. Se conseguir mastigar uma no início, 2, os benefícios são fantásticos para quem consegue isso. Mas vamos devagar. Só de você engoli-las já está fazendo um grande feito, porque vários elementos vêm junto com elas. Porque se você perceber, a maioria rapa a semente com toda aquela película que envolve a semente, está entremeada, e aquilo é riquíssimo, mais do que a própria polpa. E trabalhando de forma que, se fizermos o doce de mamão, ou nem precisa ser o doce, eu posso fazer o mamão refogado, ele já vem com casca e tudo. No caso dele refogado, ele vai estar, às vezes, verde. Então a semente, dependendo dele verde, ainda assim dá para a gente engolir. Não precisa mastigar, mas não precisa jogar fora. Mas se você já pega a semente do melão com a casca do melão, além de fazer um suco mais ou menos 500% mais nutritivo do que a polpa, ainda a fibra que sobra, você faz o próprio bolo, põe na massa do bolo. Então, esse suco da casca com a semente, esse é permitido fazer, porque do contrário jogaríamos fora, para poder extrair. Então, esse é permitido porque é o jeito que nós temos de extrair os elementos, dando a oportunidade. Agora, a polpa do melão não tem sentido. E além disso, desse ser altamente nutritivo, ele ajuda na regulagem dos intestinos, para quem tem intestino preso, dá uma liberada, uma ajustada, assim como o mamão faz, etc. Então, ter essa consciência mais exata, como o Dr. Tiago fala, que não deveria faltar no café da manhã. Banana, e nós já estamos acostumando com casca e tudo, melhor ainda, se não der, vai se preparando. O ovo cozido e nozes. Ele fala que isso não deveria faltar no café da manhã. E ao mesmo tempo, além desses elementos que são muito saudáveis, que é uma proteína fantástica que é a do ovo, a riqueza do potássio e outros elementos na banana, e ainda lá os elementos riquíssimos em ferro, em zinco e outros, que é o caso da nozes, né, para a estrutura cerebral. E se quisermos rejuvenescer as células e aumentar a longevidade do nosso corpo em mais ou menos 20%, 2 colheres de azeite extra virgem de qualidade, que até agora só os importados de Portugal, da Espanha, por exemplo, etc. E ao mesmo tempo 1 cálice de suco de uva Bordeaux, não é qualquer suco de uva, e suco de 3 a 4 limões, ou 2 a 3 limões, parece que ele falou. Isso seria o suficiente. Mas aí pode ser durante o dia. Então, o azeite eu posso colocá-lo, no caso de alguns elementos, lá da salada fria dos legumes, que nós falamos lá com ovo, ele pode ir lá. Ou você colocá-lo em cima do arroz depois de feito, dar uma regada, pode ser no feijão, mas nunca você fritar o azeite, porque você vai matar os elementos. Mas o ideal é in natura, você pegar a colher, e uma colher em jejum, melhor ainda. 1 cálice desse suco e o suco dos limões. Agora, para outro experimento que foi feito com outro suco de ovo de boa qualidade, deram às cobaias o equivalente a um cheeseburger mais o equivalente a 1 copo de suco de uva. No decorrer de 1 mês, a cobaia que não recebeu o suco, só recebeu o sanduíche, morreram de infarto. E a que recebeu o suco, como se nunca tivesse comido sanduíche. Mas isso não te autoriza a comer sanduíche e depois tomar um copo de suco de uva também não. O ideal, além, se o suco faz isso, o que faz a uva? Porque eu só fui tudo isso, uva Bordeaux, etc. Então, se eu conheço a uva Bordeaux, eu vou direto na uva e qualquer outra uva vai ter o outro efeito. Eu posso trazer a uva Niágara, trazer essa ou aquela uva, vai ter esse efeito para me ajudar nas gorduras, né, de não tão boa qualidade. E já se prova agora mais um médico, que é o
Dr. Dayan, ele está falando, que eu peguei o vídeo dele hoje ainda, das gorduras. Então você come a picanha, para quem necessita, né, da carne bovina, então é uma gordura de boa qualidade. Então se você come a carne suína, uma gordura de boa qualidade. Agora o excesso de gordura, e como se faz, você assa a carne, ela começa a queimar. E a gordura também, então é uma gordura de péssima qualidade, e a própria carne meio queimada. Nós sabemos disso, que até cancerígeno os alimentos se transformam. Então tudo dentro de um equilíbrio e sabendo fazer. Agora a gordura saturada, as gorduras trans, essas sim, vamos evitá-las ao extremo. Mas as gorduras, chamadas gorduras saudáveis, que nós tem nos próprios vegetais, porque eles são ricos também em gorduras, só não tem a expertise de uma gordura animal. Então a gordura animal saudável, a gordura vegetal saudável. Então vamos ter pelo menos essa ciência e consciência nesse processo alimentar. O respeito e o não exagero, né? E não exagero, tudo dentro da nossa necessidade, daquilo que necessitamos de fato. Porque o próprio alimento, eu me lembrei agora que intuitivamente, o nosso encontro do despertar aqui, em que nós fizemos aquele panelão dos legumes. O risoto lá, o abraçadinho. Abraçadinho. E aí você deve ter esse vídeo, a Pamela deve ter, em que foi colocando os alimentos para que um não prejudicasse o outro. E deixou por fim a beterraba, que você falou, ó, a beterraba ela quer comandar tudo aqui. Colocou por fim, e todos que estavam no seminário participaram, um cortou a cebola, outro cortou um outro legume, o outro fazia aqui, o outro lavava ali, e saiu aquele alimento maravilhoso, né? E a Pamela deve ter esse vídeo, e um dia nós vamos apresentar ele aí, né? E lá teve um erro gravíssimo, Pamela e Luiz. Não se coloca o alho primeiro, se coloca a cebola primeiro. O alho, se coloca lá para ele dourar, fica meio queimadinho, você já destruiu quase tudo. Então se coloca a cebola primeiro, assim que ela dá uma murchada, aí você coloca o alho. Ele pode ficar até meio inteirinho, você vai achar ele cozidinho lá, sem formar casquinha. Sem formar casquinha. Então hoje a gente sabe, então primeiro a cebola, ela murcha, depois o alho, deu essa leve murchada, depois, no nosso caso, vai colocar o tomate, fez aquela base, agora o repolho, e todos esses aí vão desaparecer para que os outros tenham vida. A partir daí, o mais duro. Então, entre beterraba, cenoura, batatinha, chuchu, a vagem, qual que é o mais duro? Abobrinha. Abobrinha. Então, o mais duro é a cenoura. No caso lá, nesse dia, nem sei porque eu coloquei a beterraba, cenoura, beterraba, batatinha, chuchu. Então, nesses quatro, você vê que cada um é mais molinho do que o outro. Então, você vê pela dificuldade de cozimento, você vai colocando, e lá cada um cascou um alimento, colocou a sua energia, colocou, cada um que colocava dava uma mexida, e depois os legumes daram uma refogada. A gente deixa até tampado um pouquinho, deu uma refogada, agora que você coloca o arroz, e com a água que tem nos próprios legumes, o arroz que você colocou vai puxar aquela água, agora que você viu que ficou meio seco, agora é que vai colocar a água quente, e para a moçada se abraçar. E se for o caso de fazer o risoto com a carne de ave, por exemplo, você já fritou o frango a essa altura, já está lá fritinho até dourar, ficar bem douradinho, já escorreu o excesso de gordura, agora você vai trazê-lo, depois que coloca o arroz, que ele está nesse estágio, agora o frango, dá mais aí que vai jogar água para cozinhar todo mundo junto. Então tem com e sem, e no final, para quem gosta, uma camada de queijo, cheiro verde, e etc. E a boca já encheu d'água. Nós já estamos comendo. Eu já estou comendo. Então tá bom. Então... E comer na hora, porque essa comida, 15 minutos depois, ela já perde fantasticamente. Meia hora depois, você já percebe que a maioria foram embora. 1 hora e pouco, porque a maioria é tudo legume,
1h30, 2 horas já não tem. É isso que dá dó, por isso que tem que ter uma consciência da quantidade, né? Uma pessoa indicou a Marília em uma época, que eu não estou recordando quem é, que seria uma xicrinha de arroz para cada pessoa que for comer. Seria a quantidade. E ela fez na época lá e dava certo mesmo, né? Porque a gente acredita que é melhor faltar do que sobrar. E não o contrário, né? Antigamente era melhor sobrar do que faltar. O contrário era usado antigamente, mas hoje nós sabemos que o arroz que você vai comer, que for de ontem, ele vai ter muito pouco a trazer para mim, né? Exato. Então, a Marília já... Bom, agora, lembrando da Neuza, né? Todo o processo que a Neuza fez, passou, né? Pacificou o mundo dela, começou com o Então entrou perdão. aquela equipe, causou um transtorno, uma convulsão. Então, quando ela toma o banho, então a pele canaliza energias fantásticas da água. Ela tomou a água mastigando, trouxe a água para dentro também. A oração é uma magnetização, quer dizer, ela comunica-se com todas as instâncias. Então acalmou o pessoal, ninguém está expulsando ninguém, só que vocês não podem trazer a desarmonia para cá. Então, um pedido de perdão ao corpo, a reconciliação, e logo é a calmaria mesmo. Isso acontece tanto com essa reação a esse medicamento, mas dependendo a criatura e o medicamento, tem que ser corrido com ela ontem para receber uma injeção que neutraliza, do contrário pode ir a óbito. No caso da Neuza é uma outra história, ela acredita, ela tem conhecimento, então nós fizemos o experimento porque ela confia. Mas com o que aconteceu na pele dela, ela ficou, mesmo tendo conhecimento, fica um pouco apavorada. Mas confiando na equipe, porque é uma equipe médica também, e eu não seria louco de falar uma coisa, porque eu estudei medicina também, tenho os arquivos em mim, estudo muito a respeito nessa vida, não tenho diploma, então eu não posso me alvorar de fazer coisas malucas. Então aquilo que dentro do equilíbrio a gente tem consciência, a gente usa o que sabe, não atingiu o objetivo, a medicina também é de Deus e está aí para nos auxiliar. Porque a assistência espiritual do grupo, né, do despertar da consciência... A assistência é muito grande. Nós tivemos a experiência que um dia você pode até vai divulgar, né, que a pessoa tenha aquela visão, ela pode ver e viu toda a assistência que ela estava recebendo, né? E a Marília, ela, no tratamento agora da coluna dela, né, ela foi ao médico para saber onde está a desarmonia, porque sente dores, né? Faz vários processos de alimentação, do ar, da água, do banho, mas não tem muita melhora. Melhora um pouquinho, piora. Então ela foi até a médica e a médica pediu um raio-x, né, de todo o corpo dela, principalmente da coluna, e aí só que indicou logo de pronto um antibiótico. E ela intuitivamente, nem eu não sabia isso, né? Ela intuitivamente, ela não usou o medicamento, porque ela conversou com o corpo dela e intuitivamente ela recebeu a informação que era melhor aguardar para saber onde existe a desarmonia, para só então trazer aquele medicamento e dar a direção a ele. E aí ela pergunta, né, se essa intuição dela valeu ou ela foi negligente em relação ao médico. Não, a intuição está corretíssima, mas para o futuro nem essa medicação seria necessária, porque hoje nós sabemos os alimentos que têm efeito de antibiótico. Então, vários alimentos que desinfeccionam o próprio organismo. Então, que traz para dentro do nosso organismo, como é o caso do caldo de cana, com equilíbrio. Ele tem um efeito de desinfeccionar o próprio corpo. É o caldo de cana? Dr. Dyer. A maçã você já nos comentou. Exato. E nós tivemos experiência há 2 semanas da maçã, a banana e o ora por nobre.
Ora, aliviando toda a dor, que nós poderíamos comentar um pouquinho dele. Ora pro nobis. Essa folha era fantástica para reconstrução óssea, né, e etc., juntamente com a moringa e vários outros alimentos, porque todas as folhas verdes são riquíssimas em ferro e cálcio, em elementos para nos ajudar na recomposição óssea. Então, se soubermos alimentarmos de fato e vemos o efeito terapêutico do gengibre, que também é um antibiótico natural, e tantos outros elementos, nós podemos, dependendo da gravidade, eu posso até aceitar uma dose de antibiótico, de anti-inflamatório, mas não ficar na dependência disso. Pode tirar aquela dor aguda e agora eu vou caprichar na alimentação para poder. Então, eu vou aceitar o auxílio da medicina acadêmica, mas vou fazer o meu plano B e vou colocá-lo em prática se a coisa estiver muito aguda após, né, esse alívio inicial. Mas se for tomar um antibiótico, é a dose completa. Não tem esse negócio de começar, se ele é para 7 dias, é 7 dias. Como foi a prescrição médica. Se é 14, é 14. Se é 28, é 28. Não adianta começar um tratamento e parar pelo meio. Aliviou. Então, ou faz direitinho ou não faz, porque depois vai criar resistência, né, para aqueles mecanismos de inflamação. Depois aquele mesmo antibiótico já não vai resolver, aquele mesmo anti-inflamatório, aquele mesmo analgésico e assim por diante. Analgésico ainda é o que pode. Aliviou, não tem que tomar mais. Acho que é o único. Mas o anti-inflamatório e o antibiótico, em especial o antibiótico, tem que ser a dose conforme a prescrição. Porque foram estudados, foram feitos o teste, ou é 7, ou é 14, 28 e etc. Mas, tendo uma alimentação adequada, o respeito aos alimentos, o respeito ao próprio corpo, se eu sei que dentro da estrutura óssea, na medula óssea, tem uma fábrica de células-tronco, que pode reconstruir todas as células do corpo, qualquer tecido onde elas forem colocadas, então eu vou mergulhar a mente, os meus sentimentos, a minha consciência dentro dessa estrutura e convocá-las. Agora, convocá-las sem alimento de qualidade resolve? Elas vão fazer, mas precisa de matéria-prima para isso. Aí eu preciso de dar o correspondente alimentar para poder elas fazer o trabalho, que eu trouxe elas da medula óssea para o setor. Bom, nós estamos aqui, e agora? Cadê a matéria-prima? Cadê a respiração consciente, a oração, a meditação, as boas leituras, as boas músicas, o alimento fresquinho, bem vitalizado, consciente, etc. Então, eu preciso criar a ambiência, aí convocando os elementais que coordenam essas células, que coordenam essas moléculas, esses átomos e tudo mais. Eles vão nos atender conforme o respeito e conforme o meu propósito. E conforme eu for usando o corpo para o que eu prometi, quanto mais fiel no uso, mais respaldo teremos dos alimentos e dos elementos elementais. Porque também não basta fazer um processo todo e não fazer uma mudança necessária, né, para que a manutenção daquela situação se faça. Porque aí eu faço um tratamento belíssimo, ora por nobre, mais o chá de picão e tudo mais, e de repente, aliviado a dor, eu já tomo uma posição, saio da relação de humildade, porque estava sentindo dor, e deixo que o orgulho e a vaidade tome posse de mim de novo, e aí falo, pô, não valeu nada, minhas dores estão sumindo. Então tem um processo em todos esses corpos, né, para ser trabalhado. Né? Com certeza, e trabalhando com ciência do que se faz, rapidamente há um resultado fantástico, porque nós estamos vendo isso em quem está aplicando os conteúdos. Anderson, nós temos muito tempo, como nós estamos de tempo, e eu gostaria de fazer um exercício mais prolongado, e eu creio que nós já vamos começar já. Vamos lá. Pedimos desculpa a Lucy, a Fábia se alguma coisa não atendeu, e tentando resgatar, ou que ela, a Lucy, a Fábia e o irmão que fez a pergunta, que nós esquecemos o nome, pedimos perdão, mas que eles
repitam as perguntas e vocês ficam atentos à hora que passar o programa seguinte, para a gente colher as perguntas dele, porque o próximo ainda vai ser gravado. Mas a gente vai anotando lá direitinho, printando lá as telas para a gente poder, dia 23, com o programa ao vivo com o Murilo, dia 24 com a doutora Mayra, a gente já abordar e nas gravações seguintes também. Então vamos criar uma ambiência sabendo que o mais importante num processo de mentalização, de visualização, é a respiração. E a respiração, mesmo sendo crucial, ela precisa de uma ambiência. Ou você coloca uma música que te relaxe, te ajuda a relaxar, para que você possa, ou um ambiente agradável, onde você vai ficar o mais confortável possível. Pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser em pé, a maneira que você fique confortável. Então, quando você começa a respirar, você tem consciência que você está trazendo a natureza para dentro de você. E, ao mesmo tempo, para enriquecer isso, você está trazendo a sua natureza íntima também para o mundo mental, para o sistema respiratório que está trazendo essa energia. Então, o que você está trazendo de fora para dentro pela respiração vai passar pelas suas narinas. Nesses sensores sutilíssimos que tem dentro das narinas, esse energismo já entra no seu psíquico, no seu emocional. E vai encontrar com o que você almeja de dentro para fora. Com o teu desejo de sarar, de ficar mais calmo, de ficar mais sereno. Então, o encontro dessas duas potências, o Deus, o Cristo, o Evangelho que está dentro, encontrando com Deus, o Cristo, o Evangelho que está fora, vindo para dentro do nosso cenário. E conforme vamos respirando, vamos trazendo esse energismo para o mundo psíquico, emocional, moral, espiritual e físico. E agora eu vou ordenar o relaxamento. E para isso, para relaxar, eu já estou criando uma imagem, porque eu estou imaginando algum setor. Antes eu acompanhei apenas o ar, pelo processo natural, imaginando ele entrando nas narinas, viajando para dentro do corpo e tal. Agora eu estou criando a imagem, além desse energismo estar entrando no meu corpo, eu estou indo junto mais profundamente, porque eu estou indo à sola dos pés, por exemplo, a planta dos pés, abraçá-los, todos os elementos, assim como os próprios pés, todos os músculos, os nervos, os tendões, todas as estruturas, todos os tecidos. E, além de tudo, agradecê-los. Então, eu vou ordenando o relaxamento, porque eu estou permeando esses tecidos com o meu desejo que eles sarem e com a visita da vitalidade canalizada pela natureza e pela minha própria estrutura mental e dos meus sentimentos e valores virtuosos. E o corpo vai relaxando, eu vou agradecendo, eu vou viajando para os tornozelos, para as pernas, para os joelhos, para as coxas, para o baixo ventre, a região dos genitais, depois o abdômen, o tórax, até chegar nos ombros. Eu imagino descendo pelos braços até a ponta dos dedos, depois abraça o pescoço, a estrutura craniana desde a face, o couro cabeludo, as orelhas, os olhos, tudo. E vou mergulhando dentro da estrutura, também como fiz no tórax, abraçando o coração, os pulmões, no caso dos intestinos, no abdômen, e de todas as estruturas que eu possa minuciar. E agora eu vou concentrar a minha ação num setor
que possa estar mais perturbado, convocando todo o energismo que canalizamos para dentro do corpo, tudo que já estava no corpo, tudo que eu agradeci, que eu vitalizei, agora estou concentrando naquele setor. Se eu estou visitado pelo diabetes, eu estou concentrando toda a energia no pâncreas. Normalmente, o diabetes tipo 1 é hereditário. O tipo 2 é fruto da minha deseducação alimentar. O tipo 2, que é o que mais acontece, os outros acontecem mais raramente. Então eu posso, abraçando e mergulhando todo o energismo do corpo no pâncreas, movimentando todas essas ilhotas de Langerhans, nas quais as células alfas, as células betas, que vão criar a insulina, as betas, para armazenar o excesso da glicose no sangue. E quando entro num processo de jejum para a minha própria saúde, o glucagon, pelas células alfas, será fabricado para convocar a intimidade dos músculos, do fígado e até dos rins, onde foi armazenado em forma de glicogênio, para que retorne ao cenário, ao sistema sanguíneo em forma de glicose, para dar equilíbrio, para dar o alimento necessário. Mas a minha concentração é que o pâncreas produz essa insulina, esse glucagon, mas quase todo o corpo, em quase todos os tecidos, em pequena monta, também produz esses elementos. E eu posso criá-los na própria mente, nos próprios sentimentos, porque isso está vindo da consciência para a periferia, com a docilidade, com a alegria de viver, com a gratidão, com a esperança de melhoras. Eu estou materializando do meu superconsciente no consciente e vai ser incorporado no subconsciente. E ao mesmo tempo os elementos causadores que estão no inconsciente serão ressignificados, pacificados para a normalidade. E vou imaginando a taxa glicogênica na medida exata, entre 80 e 110. Absurdamente 130. E vou visualizando a alimentação saudável, a mastigação correta, a oração, a meditação, o agradecimento durante a refeição, antes até após. Inspirando de novo, imaginando que eu estou alimentando, mastigando adequadamente e depois as atividades no dia a dia. Sem esquecer da alegria de viver, da gratidão pela vida, da esperança de melhoras, da gentileza, da docilidade, da compaixão, da misericórdia e etc. Inspire de novo, se abrace, se acalme. Vai voltando à normalidade. Direcionamos para isso, para fazermos um atendimento no Anderson, que já tinha equilibrado, mas foi auxiliar alguém, e quando desejamos auxiliar o outro, normalmente, como benzedores, nós assimilamos conteúdo desequilibrante do outro e às vezes sobrecarregamos o nosso, que anteriormente tínhamos a problemática, ela pode acentuar-se como se tivéssemos ressurgindo ou ressuscitando essa problemática outra vez. E o ideal é auxiliar o outro sem trazer o problema do outro para dentro de nós. Enviar as forças e estímulos para a consciência, para a mente, para o mundo inconsciente, o subconsciente, e inundar o consciente do outro com as boas vibrações para que ele possa interessar-se pela reeducação alimentar,
pela conduta adequada, o não desperdício, o aproveitamento total e o fazer o máximo com o mínimo. Mais uma vez a nossa gratidão profunda ao Luiz Carlos. Eu que agradeço. Aos nossos telespectadores, ao Anderson de Castro, a Vilma Camargos, a Marília, ao César Ayala, a todos os seres que nos auxiliam nessa espaçonave de luz, nesse ambiente de paz. Aos nossos patrocinadores, ao José Benedito, a Hotel Del Príncipe, a Pousada Colonial, a Alvorada Veículos com o Márcio, Bruno e o Vanderlei e toda a equipe, a Matsumoto Imóveis com a Ana Helena e toda a equipe. Àqueles que desejarem juntar-se a nós, estamos abertos para novas parcerias. Ao Dr. Lio, ao Dr. Dayan, ao Dr. Tiago Rocha, aos demais que estão se juntando a nós com seus vídeos em nossa TV web, em nosso canal no YouTube, a quem pedimos a você que entre lá, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu sinal de joinha positivo se você gostar do conteúdo. Agora, não rejeite o conteúdo só porque você não entendeu. Não clique negativo só porque você não se dispôs a abrir mão das suas ideias. O pior entrave é o apego às ideias. Agora, se você percebe após conhecer, após vivenciar, você pode colocar no comentário como fazer para melhorar e pode clicar também em negativo se for o caso, se perceber que o produto não tem nada a ver, porque o YouTube é intuitivo. Se você gostou, ele vai enviar mais de algo semelhante para você, vídeo de outros amigos com conteúdo semelhante. Se você não gostou, ele não vai enviar nem esse, nem outros semelhantes. Lá tem a nossa loja virtual, tem como você ser um colaborador. Entre no nosso site, ele vai ficar mais bonitinho daqui a uns dias. O Paulo Henrique está fazendo ele renascer e vai ficar mais agradável, mais fácil. O aplicativo para o Android para acessar a TV Web já existe, o para o iOS ele vai ser construído e a nossa agenda está por lá, os links para o canal do YouTube, as redes sociais estão lá. Então nos ajude a ajudar você. Em breves dias vamos gravar uma nova série com o Marco Aurélio, chamado Ciente e Consciente. Você que não o conhece, ele é o responsável por todo esse projeto estar acontecendo nessa expansão, nesse patamar que chegou, porque foi ele que mandou o primeiro vídeo na época para a Fundação Espírita André Luiz, na qual nós tivemos na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, por mais de uma década, o programa O Despertar da Consciência, a quem agradecemos profundamente à instituição e às emissoras e a todos os colaboradores. Então vamos ajudar-nos uns aos outros e vamos gravar vídeos de 3 minutos, de 5 minutos, no máximo 10 minutos, pequenas pílulas, falando de problemas, focalizando em pequenas pílulas sobre alimentação, sobre diabetes, sobre isso, sobre aquilo, para ajudar a acelerar o processo. A nossa gratidão profunda a todos, o nosso muito obrigado pela audiência, pelo divulgar dos nossos trabalhos e até semana que vem, onde retornaremos com Elizabeth Henrique falando sobre o ensino universal dos Espíritos. Muita paz e até lá.